Olá pessoal, sejam bem-vindos para a terceira videoaula de ciências. Hoje vamos falar sobre heredogramas. E fique atento que a frase de desbloqueio da atividade está no decorrer do vídeo. Vamos lá? Então, continuando nossos estudos, hoje nós vamos falar principalmente sobre heredogramas. Vamos ver o que é isso. Gente, o desenvolvimento da genética e a compreensão de como o DNA funciona permitiram um grande avanço da biologia, da medicina e de outras áreas da ciência. Hoje em dia, os conhecimentos de genética, por exemplo, podem facilitar a se estabelecer o parentesco entre diversas espécies. Então, hoje, até quando se encontra um fóssil, é mais fácil compreender o parentesco entre uma espécie que de repente viveu há muitos anos atrás com espécies que vivem hoje em dia. Também é possível, por exemplo, descobrir, né, o parentesco entre uma criança e o suposto pai, o famoso teste de DNA. Então, isso aí também hoje é possível com os conhecimentos de genética. E ainda é possível resolver crimes. Hoje, muitas vezes, com uma gota de suor, uma gota de sêmen que é deixada às vezes no local onde ocorreu um estupro, ou às vezes até deixado no corpo da vítima. Tudo isso daí pode facilitar, pode permitir que um crime seja descoberto. Tá? E também, esses conhecimentos podem ajudar a gente a prever a probabilidade de uma determinada característica ser dada por filhos de um casal. Tá? Bem, esses conhecimentos acabam sendo muito úteis hoje em dia no que a gente chama de aconselhamento genético. Por quê? Porque permite calcular a probabilidade, por exemplo, de uma doença ou uma outra característica genética qualquer ser transmitida dos pais para os filhos. Geralmente o que é muito analisado são as doenças, que obviamente nenhum casal quer ter um filho que tenha uma doença que já tem ali na família, uma doença grave. Então eles podem hoje em dia procurar um médico que vai fazer essa análise e vai ver se eles têm uma chance muito grande ou muito pequena e às vezes dar algum aconselhamento de algum tratamento que eles possam realizar. Para isso, os geneticistas eles analisam a história familiar do casal por meio da construção de heredogramas. Os heredogramas, gente, também são chamados de árvores genealógicas ou genealogias. Então, o que é o heredograma? São representações gráficas, representações escritas, que permitem estudar a transmissão de determinada característica hereditária ao longo de várias gerações de indivíduos aparentados entre si. Ou seja, quando eu monto um heredograma, eu estou fazendo de uma forma escrita toda a família ali e eu estou vendo qual a possibilidade de uma característica ser passada de pai para filho, de filho para neto e por aí vai. Tá? Para a elaboração de heredogramas é usada uma simbologia específica, ou seja, tem símbolos específicos que a gente usa para poder formar um heredograma. Como, por exemplo, todo indivíduo do sexo masculino é representado por um quadradinho, tá? Todo indivíduo do sexo feminino é representado por um círculo. Quando esse indivíduo do sexo masculino ele tem uma característica hereditária ali, seja uma doença, uma característica que está sendo analisada, ele é pintadinho de preto. Se é a mulher que tem, né, o indivíduo do sexo feminino, o círculo é pintadinho de preto. Quando a gente tem um casamento, a gente faz essa ligação aqui do quadradinho com o círculo através de uma linha. Quando a gente tem um casal unido, né, com uma linha aqui para baixo, sem nada aqui embaixo, isso quer dizer que é um casal sem filhos. Aqui nesse outro exemplo que eu estou passando o mouse aqui, gente, você tem um casal, homem e mulher ligados aqui, tá? E deles está saindo um filho do sexo masculino, tá? Quando é um casamento consanguíneo, professora, o que é um casamento consanguíneo? É um casamento entre pessoas que são parentes próximos, por exemplo, primos de primeiro grau. Então, isso daí tem que ser colocado também, porque quando geralmente você tem um casamento com um parentesco muito próximo, se tem doenças ali naquela família, como os dois são da mesma família, a possibilidade de esses genes dessa doença se encontrarem é muito maior. Por isso que talvez vocês já ouviram falar, né, que primos muito próximos, às vezes quando casam, têm filhos, às vezes tem uma maior chance dos filhos terem algum tipo de problema de saúde. Mas isso daí vai depender muito também dos problemas de saúde que existem na família desse casal. Por fim, gente, aqui ó, tá representando irmãos, tá? São duas meninas e dois meninos. Sempre a gente lê o seguinte, ó, da esquerda para a direita, que nem quando a gente vai ler uma frase. Então nós temos uma menina que nasceu primeiro, depois nasceu outra menina, depois nasceu um menino e depois nasceu outro menino. Então isso aqui, inclusive, é a ordem de nascimento deles. Tá? Montando heredogramas. Bem, outros símbolos que a gente vai ver. Sexo indefinido. Às vezes está se fazendo ali a árvore genealógica e sabe-se que teve um primo distante, não sei o quê, mas não lembra nem se era homem ou se era mulher.
Mas é importante colocar lá essa pessoa, porque apesar de não lembrar qual era o sexo, de repente lembrou que essa pessoa tinha aquela doença que está sendo investigada. Então, você coloca lá com esse símbolo aqui um losango, que significa que é um sexo indefinido, não se sabe. Ah, teve 2 meninos, ou 5 meninas, né? E aí ficou muito grande aquele heredograma, você não quer representar um por um, então você pode fazer o quadradinho ali, colocar o número dentro, ou o círculo e colocar o número dentro, que está dizendo quantos meninos ou meninas tem ali. Tá? O indivíduo faleceu, então se for um homem que faleceu, passa esse traço aqui. Morte pré-natal, ou seja, morreu antes do nascimento, né? Você passa esse tracinho aqui, às vezes morreu na hora do parto, enfim, né? Não chegou nem a ser registrado e tal. Aborto espontâneo, então às vezes a mulher estava grávida, começou ali o desenvolvimento, mas logo depois, um pouco depois, já teve o aborto. Então é representado por essa linha com esse pontinho aqui no final. Divórcio, né? Então é representado por essa linha aqui que corta a ligação entre o homem e a mulher. Gêmeos monozigóticos, que são gêmeos idênticos. Então eles vêm de um mesmo ponto e ainda por cima tem um tracinho aqui, tá? Entre eles, mostrando que são idênticos. Gêmeos dizigóticos, gêmeos não idênticos, eles vêm de um mesmo ponto lá dos pais, porém não tem essa linha que liga um e outro. Adotado dentro da família, então foi adotada aquela pessoa para a família, colocado, né, esse símbolo aqui ao redor, e adotado para fora da família. Essa pessoa nasceu na família, mas ela foi para outra família, ela foi adotada por outra família, então é colocado esse símbolo aqui. Bem, aqui a gente tem um exemplo de um heredograma, tá? Nesse heredograma a gente tem 3 gerações: avós, filhos e netos. Os avós, a gente nota que os avós paternos, o pai, né, o avô, no caso, era normal, a mãe era afetada por alguma característica. Os avós maternos, o pai era afetado e a avó não era afetada. Filhos, né, que no caso aqui são os pais desse netinho aqui, ambos são normais. E o neto é afetado. Então a gente nota que essa característica aqui ele puxou, né, dos avós. Tanto materno quanto paterno tinha. Então, homem normal, mulher afetada. Homem afetado, mulher normal. Homem normal, mulher normal. E homem afetado. Tá? Esse aqui é um exemplo de heredograma com 3 gerações. Joinha? Na próxima aula a gente vai ver a transmissão de algumas características genéticas, tá? Frase de hoje, que eu não falei no início, no meio, vou falar agora no fim. A frase é o seguinte, deixa eu pegar aqui. A frase é: os heredogramas também são chamados de árvores genealógicas. Então, preencha a frase lá no seu formulário para você poder realizar a atividade de hoje. Tchau, tchau!